Agora sim, estamos em direto. Olá, boa noite, João. Começo por agradecer a sua presença aqui numa painel que tenho vindo a realizar com as pessoas justamente sobre o caminho, sobre a essência do caminho de Santiago, o que faz, hoje esta conversa consigo, com alguém, com um historiador de referência, seria essencialmente falarmos sobre as lendas e as tradições do caminho de Santiago. São vastas, são inúmeras. Não iremos falar sobre a preparação do caminho, que caminho devemos fazer, como devemos fazer, quando devemos fazer. Isso iremos. Mas também podemos falar sobre isso. Podemos falar, mas essencialmente hoje a emissão seria mesmo só, essa conversa seria mesmo só sobre as lendas, sobre as tradições do caminho de Santiago, no fundo para aguçar aqui um bocadinho o apetite a quem pretende ir para o caminho, a quem tem curiosidade em conhecer o caminho e acima de tudo quem faz o caminho e passa por sítios ou passa por locais em que não reconhece ou que não sabe algo sobre esses sítios, sobre os locais de referência, e João certamente saberá aí muitos sítios de referência que poderá ajudar, no fundo também para as pessoas experienciarem o caminho na sua essência. Nós na AEJ, eu como membro de uma seção nacional de apoio ao peregrino, a AEJ, nossa missão no fundo é apoiar o peregrino, e um dos lemas da associação, o nosso lema é: não passes pelo caminho, deixa que o caminho passe por ti. E no fundo, ao caminho passar por nós, queremos marcar todos os momentos, todos os pontos de interesse, e no fundo quem faz o caminho de Santiago sai de uma forma e nunca se chega a Santiago da mesma forma como começou. É uma pessoa diferente, certamente. Por isso, João, obrigado por ter aceito o meu convite. Eu que agradeço o convite. Peço aqui que o Joel já é bastante conhecido, mas me fala um bocadinho sobre si, quais são o que faz, quais é que no fundo é o seu intuito e o seu objetivo de vida profissional. Bom, eu sou arqueólogo, sou um homem por isso ligado às questões da história, da memória, do património. Claro, nestas áreas nós podemos desenvolver muitas atividades, desde a docência, que é a história, as pessoas património, podemos ter investigadores, podemos ter divulgadores, e eu tenho feito um pouquinho de tudo nas várias vertentes do profissional nesta área da memória que pode desenvolver. Talvez seja hoje em dia um pouco mais conhecido os programas que faço na televisão do profissional, mas tenho de facto uma série de outras frentes dentro desta minha atividade, e onde desde há muitos anos, seja na docência, seja na investigação, seja na divulgação, que eu encontro nos caminhos de Santiago um ótimo pretexto para abordar essas questões da história. Os caminhos de Santiago são estudos que permitem-nos aprender, ensinar, são um ótimo instrumento pedagógico, nas mais diferentes áreas, nas mais diferentes disciplinas, nas mais diferentes formas de sensibilidade, como nos autoformamos enquanto pessoas. São também, portanto, forma de meio de investigação, através dos caminhos de Santiago, investigando os próprios caminhos, ou investigando o património que anda associado aos caminhos, também é uma importante área para que esta interessa pelas questões do património e da história. E, obviamente, a divulgação. Tenho encontrado nos caminhos de Santiago um meio privilegiado de levar a história e o património a todos, e a importância que a história e o património tenham no presente, porque a mim interessa no passado, não porque aquele senhor que tantas coisas, não, o que me move, o que eu acredito e aquilo que eu tenho desenvolvido na atividade profissional é o papel importante que o passado pode e deve ter no presente. Porque sou daqueles que entendem que o
qualidade de vida das pessoas, das populações, das comunidades, passa por valorizar a sua história, por valorizar o seu passado. Porque valorizando o passado, nós estamos a encontrar formas de nos encontrarmos uns com os outros, porque há um passado, há um património comum que nos une a todos. E viver num sítio que fosse anónimo, podemos ter muita qualidade para viver, o abastecimento de água, a coisa dos lixos, podemos ter muita coisa. Mas se nós vivemos anónimos num sítio anónimo, seguramente vai ter qualidade de vida nos sítios. Vamos ter problemas de desenraizamento, vamos ter problemas de não ter grandes contactos com a vizinhança, sentimos um pouco isolados. E esse é o papel da história e do património, é criar aqui um conhecimento, criar laços a quem nos rodeia, à comunidade, e para sentirmos bem no sítio onde vivemos, onde trabalhamos. Esse é, muitos outros, um dos papéis importantes que a história do património tem. E esse é também um papel importante que o Caminho de Santiago surge, é contribuir para, por um lado, para as populações, para as comunidades que são cruzadas pelo caminho, sentirem-se valorizadas, sentirem-se um património que têm zelado e protegido ao longo de séculos de gerações, e que é reconhecido por quem vem de longe. Portanto, isso contribui também para a autoestima das populações. Portanto, outro contributo de património para a qualidade de vida no presente das pessoas é contribuindo para a sua autoestima. Por outro lado, o Caminho de Santiago tem também aqui muito papel importante no presente, e espero no futuro, e que resulta do seu passado, e que é a de, durante séculos e séculos, até hoje, o Caminho de Santiago tem tido um papel importantíssimo na afirmação e no desenvolvimento de uma União Europeia. Isto é, daquilo que poderia ser efetivamente a União Europeia, uma união de povos e de culturas. Um trajeto onde, apesar de diferentes línguas, diferentes práticas culturais, as pessoas encontram um espírito de solidariedade, de interajuda, independentemente das fronteiras, independentemente das línguas. E por isso, muito antes dos discursos das últimas décadas, desde o final da Segunda Guerra Mundial, procurando combater os nacionalismos, os conflitos que colocaram os nacionalismos e destas questões de fronteira. Muito antes de todo esse esforço que temos vindo a fazer nos últimos 50 anos, encontrar uma União Europeia do respeito pelas especificidades culturais de cada país. Muito antes disso, há já muitos séculos, os Caminhos de Santiago faziam que estes trajetos que percorrem toda a Europa sempre foram lugares, enfim, importantes de interajuda, de solidariedade, de gente de diferentes áreas, de diferentes línguas, de diferentes culturas, forjando muito desse espírito comum europeu. Tem que passar por aí, tem que passar pelo respeito pela cultura de cada um, mas a Europa só se pode afirmar se nos entendermos e no respeito das diferenças culturais nos unirmos entre dentro. E ao longo do século, o Caminho de Santiago tem sido muito significativo. Sim, realmente quem faz o caminho, quem se interessa pelo caminho, realmente percebe pela heterogeneidade de pessoas, de todo mundo, de pessoas, e que no fundo ali, normalmente quem sai sozinho nunca chega sozinho a Santiago. E quer nos albergues, quer ao longo do caminho, vamos fazendo amigos, e realmente esta questão da solidariedade começou ao longo do caminho. Se vimos algum peregrino com alguma necessidade, parámos para ajudar, e inclusive numa primeira live com o João Santos, ele fez o caminho de Santiago a partir de Valença até Santiago sem dinheiro, e à medida que lhe foram dando alguns dinheiro, os bastões para ele se apoiar, ele foi partilhando com outras pessoas que precisavam se calhar mais do que ele naquela altura. E realmente o caminho é mesmo isto, é a partilha e a experiência que se vive no caminho, e realmente acho que é uma das formas mesmo dessa tal união, dessa heterogeneidade em que a Europa se calhar precisa, e se calhar é um bom exemplo para isso. E por isso não é por acaso que ainda nos anos 80 do século passado, do século XX,
o Conselho de Europa classificou os Caminhos de Santiago como o primeiro itinerário cultural europeu. Depois do Conselho de Europa, depois também a própria Unesco classificou alguns troços do caminho como património da humanidade. Mas antes ainda da Unesco, o Conselho de Europa reconhecia isto, reconhecia a importância que os Caminhos de Santiago sempre tiveram ao longo dos séculos neste forjar de uma unidade europeia, porque foi através dos Caminhos de Santiago, para lá, obviamente, da sua vertente religiosa, mas foi também através dos Caminhos de Santiago que difundiram muitas das grandes correntes culturais europeias. Foi através dos Caminhos de Santiago, ainda na Idade Média, se difundiu, se alastrou o românico, depois o gótico. Foi através dos Caminhos de Santiago que surgiram, se difundiram novas formas de fazer música, poesia trovadoresca. Através dos caminhos foram-se espalhando novas ideias, novos ideais, e sempre caminhos onde, como tantos destes fenómenos religiosos, onde o sagrado e o profano sempre se misturaram. E separam-se. Por devoção, o santo, mas também era uma forma de durante algumas semanas, alguns meses, sair do ramo da Abstrai-se, não é? Conhecer coisas novos territórios, novas gentes, algum folguedo pelo meio, passando por algumas festas, e, enfim, sempre faz parte, ainda hoje, obviamente, os caminhos de Santiago, que são caminhos de grande espiritualidade, mas onde o convívio e a alegria também sempre. É como realmente Santiago, pelo menos para mim, não, quem chega àquela praça não é o fim de nada, é sempre o princípio e realmente estávamos a falar antes de começarmos o direto, falarmos dos vários caminhos de Santiago, mas no fundo de caminho só há um, e a partir da nossa casa até Santiago, mas faz sentido esta questão do caminho, né, da partilha e dos vários caminhos, no fundo, para permitirem essa troca de experiências e essa partilha também que foi deixada ao longo do caminho, pelos percursos, por quem fazia o caminho, pela história, pela música, certamente ajudou a espalhar e ajudou a divulgar muito essas questões. Estamos a falar, há muita gente que faz o caminho, e gostava agora que o João abordasse a questão dos romeiros, os palmeiros e os peregrinos. No fundo, qual é o papel no meio de... Muito bem. Bom, importa explicar que hoje, quando nós vemos, ou antes ainda, é importante percebermos, e acho que toda a gente sabe, que isto das peregrinações é um fenómeno que cruza quase todas as culturas e quase todas as religiões. Este afastarmos do dia a dia, afastarmos do mundo, aproximarmos da divindade ou de uma certa espiritualidade, muitas vezes através de algum esforço, de algum sacrifício pessoal, isso percorre todas as culturas. Nós hoje encontramos, por exemplo, com grande sacrifício, monges e não só, que no Tibete e nos Himalaias se rastejam através de percursos em direção a determinados santuários. No Japão, há caminhos de peregrinação que obrigam os viajantes a irem saltando de ilha em ilha num longo percurso. Temos o caso mais conhecido, talvez, nos nossos dias, a mais famosa peregrinação no mundo. Provavelmente não é cristã, mas é a ida a Meca por parte dos muçulmanos. Todo muçulmano tem que lá ir uma vez na vida. Ir a Meca. E por isso pode-nos parecer um bocadinho estranho às vezes quando vemos, nos noticiários, sempre aquela multidão. Este ano não, foi de facto, foi incrível, as imagens em Meca completamente deserto, mas aquilo que habitualmente vemos é aquela multidão imensa naquele circuito à volta da pedra sagrada dos muçulmanos. E pode-nos parecer um bocadinho estranho isto, pelo menos uma vez na vida, o muçulmano tem que ir a Meca. Mas a verdade é que durante séculos também era suposto que todo o cristão fosse, pelo menos uma vez na vida, a um dos 3 lugares mais sagrados do cristianismo. E quais eram esses 3 lugares mais sagrados? Eram, obviamente, a Terra Santa, Jerusalém e as outras terras por onde Cristo tinha vivido e passado. Roma,
a sede da Igreja Católica Romana, e Compostela. E ainda na Idade Média, o famoso poeta italiano Dante dividia estes caminhantes em direção a estes 3 grandes lugares sagrados do cristianismo. Ele dividiu em 3 grupos, enfim, conforme o destino que cada um tomava. Então ele designava aqueles que iam para Jerusalém como os palmeiros. E os palmeiros porquê? No regresso à Europa, eles traziam uma folha da palmeira, tão tradicional, traziam uma palma para provar que lá tinham chão. E daí os palmeiros. Depois havia os que rumavam para Roma, e esses eram os romeiros. E já lá vamos, que é que hoje chamamos romeiros aos que vão à Romaria. Mas que começa de facto com esta ida a Roma. Né? Eram os romeiros. E depois, dizia Dante, depois há o terceiro grupo. E o terceiro grupo, que eram os que iam para Compostela, e ele designava-os como os peregrinos. Ou seja, a designação de peregrino era, de algum modo, muito específica em relação aos que faziam caminho de Claro, como também sabemos, também havia uma velha designação, que era a dos concheiros. Porque da mesma forma que os que vinham da Terra Santa eram os palmeiros que traziam uma palma, os que vinham, os que regressavam de Compostela, traziam a concha da Vieira, que é um bivalve, é uma concha que não é habitual pois, no resto da Europa. Não é? E, portanto, trazer a Vieira era uma prova de que tinha estado nestes fins do mundo, Finisterra. Portanto, era essa prova de que se tinha cá estado. Como andavam com a concha da Vieira, os concheiros. Entretanto, de algum modo, a partir do século XVII, século XVIII, esta obrigatoriedade de, pelo menos uma vez na vida, ir até um dos 3 lugares sagrados do cristianismo, começou a ser substituído, de algum modo, por uma obrigação anual de, em vez de fazer a grande romaria, em vez de fazer a grande peregrinação da vida, de alguma forma podia-se dividir isso em suaves prestações anuais, indo todos os anos a um grande santuário, mais ou menos próximo do sítio da pessoa. E ir a esse santuário, e muito dentro do espírito barroco do século XVII, do século XVIII, quando se constroem os grandes santuários no alto de grandes montes, chamados sacromontes, como é Nossa Senhora de Remédio de Namego, Jesus de Braga. Deslocar-se até esses sacromontes era depois subir ao longo do monte, passando pelas capelinhas da Paixão, era um pouco mesmo que imitar o caminho de peregrinação até Jerusalém ou até Roma. E por isso era como ir a Roma. Por isso eram na mesma os romeiros que iam à romaria, iam a essa festa, esse momento grande desse santuário. Portanto, a designação de romeiro que vai a Roma começa de algum modo a passar para aquele que se desloca à romaria e que imita esta deslocação a Roma. É um pouco esta designação, a diferença entre os romeiros, os peregrinos e os palmeiros. Sim. Estamos a chegar a 2021, era por ser um ano compostelano de muita importância, que é o ano compostelano é o dia de Santiago, né? Dia 25 de julho calha ao domingo, no próximo ano seria ao domingo. Estamos de pandemia, não sei como é que vai ser, mas está a adiar muita coisa. Mas e qual é a importância destes anos compostelanos no caminho? Se existe alguma tradição ou alguma questão, alguma lenda relacionada com isso? Bem, estamos de facto a viver aqui um momento de grande expectativa. Isto porque, como o Marcos estava a dizer, os anos jacobeus, os anos santos compostelanos, são sempre anos marcantes. E como o Marco dizia, é sempre que o dia 25 de julho, dia de Santiago, coincide com o domingo. Ora, isso acontece a um ritmo... não é normal. Não é de pensar, é de 7 em 7 anos. Não tenho uma cadência certa. Não tenho uma cadência certa. Pode ser exatamente, é uma cadência certa, mas que não é de 7 em 7 anos, porque pelo meio se metem os anos bissextos que alteram isto tudo.
E, portanto, eu agora não tenho bem de cabeça, mas é 3, 4, 3, 7 e 11 anos, acho que é isto. E nós estamos a viver, de facto, o final de um desses momentos longos, mais de uma década, em que não temos a noção de que Compostela. No espaço de um século, enfim, existem pouco mais de uma dúzia de anos de Santos Compostela. E há uma série de tradições, não só tradições, características ligadas ao Santos Compostela, que fazem com que seja um ano sempre muito importante para os caminhos de Santiago. E porquê? Bom, do ponto de vista religioso, fazer o caminho de Santiago no ano santo, para quem é religioso, fazê-lo tem mais valor no sentido em que, pronto, é um ano santo, e porque a própria Igreja atribui mais indulgências e mais... Perdão. Para quem faz. O que dá origem, por exemplo, a uma interpretação popular muito curiosa, que obviamente não é assumida pela Igreja, mas que acabou por se divulgar muito no modo popular, que é fazer a peregrinação de um ano santo vale por 7. 7 é um número mágico. O que é ótimo, para quem quer, ou porque tem muitos pecaditos, ou porque, enfim, vale logo por 7. Ou então, é algo que hoje se perdeu, mas quando no passado era obrigatório que toda a pessoa fizesse pelo menos uma vez na vida uma peregrinação. Ora, se uma vale por 7, eu posso fazer por mim e posso ao mesmo tempo fazer por uma série de outras pessoas. E isso era possível. Muitas vezes acontecia. Eu não tinha possibilidade de fazer a peregrinação e alguém fazia a peregrinação por mim. Porque era amigo, porque era familiar ou porque era pago. É uma profissão que ainda hoje existe. Há gente que faz isso, por exemplo, em França. São famosos pagadores de promessas. Eu faço uma promessa, eu tenho que fazer a peregrinação e depois não tenho possibilidade de pagar alguém que faça em meu nome a peregrinação. Deve ser uma profissão fantástica andar para cima de baixo. Mas no passado não era bem assim. No passado não era bem assim, porque havia os perigos dos assaltos, ladrões, dos animais selvagens, as intempéries, enfim, as pestes. Mas, ou então havia outra possibilidade, enfim, para gente mais endinheirada, isto está documentado, que era, eu fazia o meu testamento, deixava os meus bens a determinados familiares, outras pessoas, mas punha uma condição, que era, se quando eu morrer, eu ainda não tiver feito o caminho de Santiago, então os meus herdeiros só podem entrar na posse dos bens se, entretanto, fizerem o caminho em meu nome. E, portanto, isso está escrito em documentos do século XIV e outros. Por isso também a famosa frase Santiago, se não se vai em vida, vai-se depois de morto. Havia sempre uma forma de chegar lá. E portanto, eu agora perdi-me, isto tinha a propósito, estamos a falar de... Ora, Marco, já não sei o que é que está a fazer. Pagadores de promessas. Pagadores de promessa. E o ano compostolano, importância também para exatamente. E portanto, exatamente, estávamos a falar do ano compostolano. E por isso, fazer o caminho num ano santo vale por 7, portanto, podia fazer logo uma série de outras pessoas. Portanto, isso do ponto de vista religioso. Do ponto de vista cultural, recreativo, se quisermos, mais lúdico, nestas últimas décadas, desde os anos 80, quando de algum modo os caminhos de Santiago foram relatados, porque os caminhos de Santiago, depois de terem marcado fortemente a Idade Média, a partir do século XVIII, quando começam a ser substituídas pela ida anual às romarias, o caminho começou a decair. E depois chegamos ao século XIX, que é um século muito anticlerical, é o século das revoluções, da Revolução Francesa, depois revoluções liberais por toda a Europa, e muitas vezes revoluções liberais que acabam por ter algumas características anticlericais. E depois entramos no século XX, que é o século das grandes guerras, a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial, conflitos, e portanto o caminho praticamente desaparece. E é só a partir dos anos 80, com o tal reconhecimento do lado pela sociedade civil da sua importância cultural, e por outro lado, do ponto de vista religioso, relançado de algum modo pelo Papa João Paulo II, os caminhos voltam a crescer num fenómeno que tem, vida tem. Mas sempre com esta dupla componente do sagrado e do profano. E as autoridades
civis galegas e Compostela sempre têm injetado importante programação cultural dos caminhos de Santiago. Não se esqueçam que o Caminho de Santiago é o principal motivo turístico da Galiza. Ao contrário dos outros estados que compõem a Espanha, têm as praias, têm as montanhas, têm vários motivos. A Galiza é Santiago. O motivo de atração turística da Galiza são Caminhos de Santiago. E as autoridades injetam sempre uma programação cultural, particularmente nos anos santos compostelanos. E por isso há muita gente que também quer fazer o Caminho de Santiago nos anos santos, sabe que vai ser preciso entrar. Nós estamos a falar de grandes exposições, grandes iniciativas, grandes festivais, mil e uma coisa, grandes mega concertos. Nos últimos anos santos, tivemos cá, por exemplo, os Rolling Stones. Estamos a falar de coisas deste tipo. E por isso, como o Marco dizia, havia uma grande expectativa para 2021, até porque nós temos vindo sistematicamente a bater o número de peregrinos. E, portanto, e sempre chega um ano santo, havia grande expectativa de 2021 ser um ano, iria ser um ano. Enfim, vamos ver como é que as coisas vão correr nos próximos meses. Eu tenho a esperança que, apesar de 2021 esteja de facto belíssimo, sim, até porque, como este foi, desculpa, Marco, mas como este vai ser um ano depois de Compostela, depois de 11 anos, que é o maior período que está sem ano santo, as autoridades religiosas da Galiza aproveitaram este longo período para fazer uma série de coisas que já dentro deste jeito há muito tempo, mas como tínhamos, daqui a 3 anos temos outro ano santo, não vamos fazer. Estou a falar de nomeadamente o restauro da Catedral de Compostela. Ora, quando terminou há 11 anos o último ano santo, é agora. Temos 11 anos para restaurar a Catedral e, como sabem, para grande tristeza da nossa, ao longo desta última década, sempre que íamos a Compostela, bom, lá estava uma torre entubada, uma parte da igreja entaipada. Agora, nestes últimos meses, nem sequer se podia entrar na Catedral por causa dos restauros, mas vamos ter, de facto. Agora, quem lá for, a partir de agora, vai ter em todo o seu esplendor aquele que é um dos grandes e mais belos santuários medievais do cristianismo. Na atualidade, os caminhos de Santiago, tinha aqui para responder aqui, no fundo, aqui uma questão do colega meu. Qual é a importância para a atualidade dos caminhos de Santiago como uma referência? Sendo uma referência, é mais uma referência espiritual, é mais uma referência cultural na atualidade? Bom, eu acho que os caminhos são tudo isso, não é? Bom, os caminhos continuam a ser, obviamente, um caminho de peregrinação para os católicos, um caminho de fé religiosa. Mas, os inquéritos que são feitos nos peregrinos, os caminhantes que estão no caminho, são ditos elucidativos. Hoje há uma percentagem muito, muito, muito significativa de gente para os caminhos de Santiago que não o faz estritamente por questões de devoção católica. Aliás, temos imensos peregrinos que são provenientes do norte da Europa, dos Estados Unidos, de outros asiáticos, onde são protestantes ou de outras fés religiosas. E, portanto, o Caminho de Santiago é também hoje um caminho ecuménico, na medida em que junta gente das mais, não só diferentes línguas, diferentes culturas, mas também até de diferentes religiões. Porque o Caminho de Santiago, essa característica não perde, é um caminho de grande espiritualidade. Não se esgota apenas no catolicismo, ou seja, porque não deixa de ser um caminho em que, ao longo de dias, semanas, meses, as pessoas caminham, mesmo que vão com outros companheiros, tem aqueles momentos, caminham sozinhos, não é? Têm longas horas para refletirem, para se encontrarem consigo próprias mesmo, para pensarem nos problemas da vida, resolverem muitos dos problemas que têm, mas agora ao longo têm dias e dias para pensarem, também para se isolarem do mundo, para se encontrarem consigo, para ter um contacto com a natureza, e por isso nos dias de hoje é que existe tanto este regresso, ou esta procura do homem por algum contacto com a natureza. O Caminho de Santiago tem também esse papel. Portanto, mantém esta grande carga espiritual, mas também são
como o Marco dizia, não deixam de ser caminhos culturais. Muita gente faz o caminho de Santiago também nessa procura de conhecer novos movimentos, novas culturas, novas gastronomias, da gastronomia faz parte do património, da cultura. Portanto, ela tem também essa forte carga patrimonial e histórica. Portanto, eu acho que um dos segredos do caminho de Santiago é isso, é cruzar vários motivos de interesse e também, obviamente, o interesse pelo património natural. Desse ponto de vista, o caminho vai sempre de encontro, é sempre um reflexo das preocupações de cada época e de cada tempo. E numa época, não é nós, em que de alguma forma nos procuramos reencontrar com a natureza, não deixa de ser sintomático que, por exemplo, muitos peregrinos, particularmente os que vêm do norte e do centro da Europa, optem por fazer no início do caminho um percurso de passadiços ao longo do litoral. Já podemos falar sobre isso, porque obviamente nós estamos a falar de um caminho, mas já lá vou. Da mesma forma que está neste momento a estudar-se, a desenvolver e muito, e eu acho que vai ser o caminho português que mais vai crescer nos próximos o caminho a partir de Braga, A Geira Romana, passa pelo meio do Parque Nacional de Pedro dos Pés. Da mesma forma que não tem qualquer tipo de caminho que passe em Amarante e com belíssimos trilhos da natureza, também tem um enorme potencial de crescimento. Mas deixa-me, Marco, voltar à questão dos passadiços, porque eu sei que isso é um tema que, enfim, muito polémico, que suscita por vezes apaixonados de debate. E como é óbvio, os caminhos dos passadiços, as areias, Vila do Conde, Esposende, Ana, é óbvio que esses caminhos nunca foram caminhos históricos de Santiago, porque no passado desde logo não havia passadiço. Depois, porque os peregrinos não eram todos e não caminhavam pelo meio da areia, isso custava muito mais. Depois, porque também durante longos séculos o litoral era extremamente perigoso e andar ali isolado no meio das areias era estar exposto aos ataques dos piratas, dos berbers que assolavam a costa. E, portanto, sim, não podemos considerar aqueles caminhos um caminho histórico. Mas não deixam de ser caminhos de Santiago. Pensamos naquilo que estávamos a falar no início, que não existe um caminho de Santiago. Existe o caminho de Santiago. E o caminho de Santiago é aquele que, na verdade, o peregrino faz desde que sai de casa até que chega à catedral. E, ao longo dos séculos, foram surgindo diferentes caminhos. E, portanto, cada época acabou por criar caminhos. Vamos pegar naqueles que são os mais conhecidos aqui da região norte, da região noroeste. Já não falar dos caminhos bem puxados, falar dos três caminhos mais históricos aqui da zona mais próxima de Portugal, o primeiro caminho era, de facto, logo desde os inícios das expedições para Compostela, desde o século IX, a rede viária, as estradas da Idade Média, da Idade Média, são ainda muito herdeiras dos caminhos, das estradas que os romanos nos tinham deixado. E por isso, naturalmente, o primeiro caminho de Santiago, como chamar-lhe se quiserem, o caminho primitivo, era o que aproveitava a mais antiga e mais importante estrada romana, que era a caminho de Olice, de Lisboa, e se dirigia para a grande cidade do noroeste da península, que era Braga, que era Augusto, Braga, onde, por tradição, Santiago tinha andado na sua tradição evangélica, na sua tradição apostólica, e tinha criado a Igreja Católica na península, a partir de Braga. Por isso é que ainda hoje os arcebispos de Braga o primaz das Espanhas, o primeiro das Espanhas. E essa estrada depois prosseguia, nomeadamente através das Geiras, essa estrada romana, tal que cruza o Parque do Jerez e depois São Lourenço, também com outros rios e técnicos. Esse é o primeiro caminho e durante os primeiros séculos é esse que é utilizado. Só mais tarde, é que surge aquele que é hoje mais utilizado dos caminhos portugueses, que é o designado caminho central. Isto só surge
porque surgem novas estruturas viárias, nomeadamente algumas muito relevantes, como é o caso da ponte do Barcelos, sobre o Cábado, e a ponte de Lima, sobre o Lima, e que veio facilitar muito mais o caminho, porque permite ultrapassar dois grandes obstáculos, dois grandes rios, e evita até que subir as montanhas e antes ali mais pelos vales do Minho, e torna-se um caminho muito mais apetecível. Mais tarde, só mais tarde, aparece um caminho ainda mais fácil, que é o caminho da costa. Porque, como eu há pouco dizia, durante muitos séculos não era seguro caminhar junto à costa. E, portanto, mais tarde, já depois da Idade Média, ou nos primeiros da Idade Média, é que se começa a desenvolver o caminho. E por isso, a mim não me custa nada, e até acho que somos uns felizardos, sermos contemporâneos, estamos a assistir ao aparecimento de um novo caminho. O caminho dos passadiços é um caminho contemporâneo e tem tudo a ver com as características, com os interesses, com as mentalidades destas de gente, se calhar, primeiro vem de sítio onde não há o Atlântico, e por isso mas que se calhar acaba por responder muito mais àquilo que de facto é a essência do caminho. A espiritualidade do caminho. O isolar do mundo, o contacto com a natureza, que hoje seguramente não encontra em muitos dos troços das antigas estradas, que estão super concorridas, repletas de carros, de gente, e se calhar esse isolamento, essa introspecção, encontra muito mais depressa nos passadiços do contacto com o mar. E, portanto, sim, os passadiços não são um caminho histórico, mas sim, os passadiços são o caminho de Santiago. O caminho que está a emergir nos nossos dias. E, portanto, não tenho nada contra. O que é preciso é, obviamente, dizer às pessoas que os passadiços que não têm a fazer um caminho histórico. Mas elas sabem, obviamente. Os caminhos das areias realmente é um tema chamado de caminho das areias, realmente é um tema que gera alguma controvérsia, mas realmente faz sentido que se o caminho começa em casa e realmente também é uma forma de trazer também de promoção de Portugal e não deixam de tocar por sítios que estão muito marcados também pela devoção a Santiago. Para lembrar, passando por Matosinhos, passando pela praia em Matosinhos, estamos a passar pela praia onde, segundo a lenda, escrita no famoso Código Calistino do século XII, que hoje faz parte do tesouro da Catedral de Compostela, então vai escrito. Foi lá na praia, que então se designava de Bolsas, que aconteceu o fenómeno que está na origem da associação das conchas das vieiras à devoção e aos caminhos de Santiago. Começou ali, na praia de Matosinhos. Da mesma forma que encontramos em Vila do Conde ou em Viana do Castelo, importantes hospitais que davam hospitalidade, proteção aos peregrinos que desembarcavam nesses importantes pontos. Não nos podemos esquecer que muitos peregrinos vinham de outros lugares da Península Ibérica ou da Europa faziam uma boa parte do seu caminho primeiro de barco. E só depois é que desembarcavam e faziam os últimos quilómetros por terra. E, portanto, muitas das populações costeiras portuguesas, que depois estão ligadas pelo caminho da costa, ou até das areias, não deixavam, no passado, ser importantes lugares históricos do caminho de Santiago, nomeadamente funcionando como pontos onde muitos peregrinos desembarcavam. Como era o caso, então, de Viana do Castelo, do seu hospital. Hoje, o centro de importação dos caminhos de Santiago. Ou vamos, por exemplo, a mais antiga igreja dedicada a Santiago no território português, uma igreja que é ainda antes de Portugal existir como Estado independente, que é a igreja do Castelo de Esteio. Portanto, temos parte ao longo do caminho da costa e das areias, temos também importantes marcos históricos e patrimoniais ligados a Santiago. O João falou em Matosinhos e Matosinhos tem uma lenda, né, para aquilo que me parece, associada a Santiago. O nome Matosinhos tem a ver com o caminho de Santiago. Não tem exatamente a ver, era isso que eu estava a contar, da origem da Vieira. A Vieira que se tornou no grande símbolo do caminho de Santiago. Tem várias explicações, umas mais populares. Enfim, os peregrinos davam a Vieira porque saíam um bocadinho para sempre que apanhavam água, iam encher e servir para beber. Tem uma explicação simbólica, que é da mesma forma que todos os caminhos vão dar a Roma, ou da mesma forma que todas as estrias da Vieira também todos os caminhos vão dar a Santiago. Há essa outra explicação, provavelmente estará na origem, de facto, tudo isto,
dos conceitos, que era, não deixava de ser uma prova que as pessoas tinham estado aqui nesta região, onde estas coisas levavam as suas terras. Mas depois existe essa lenda associada ao transporte do corpo de Santiago, sabe? Santiago, discípulo de Cristo. Santiago, depois, vem, na tradição, difundir o cristianismo para a Península Ibérica, mas que depois regressa à sua terra natal, quando acaba por ser morto, decapitado. Mas depois, discípulos de Santiago, 2 homens que ele havia convertido ao cristianismo na Península, resolvem sepultar o seu mestre, Santiago, não lá na Judeia, mas resolvem trazer o corpo e sepultá-lo aqui no Noroeste, naquilo que depois virá a ser Compostela. Mas essa viagem do transporte, do translado, está envolvida em muitos milagres. E um desses milagres é esse, que é quando o barco de pedra que transporta o corpo de Santiago passa ao largo da praia de Matosinhos, que até aí não tinha nome. Era uma praia sem nome, e é nessa praia que está a decorrer um casamento do grande senhor romano da região. Entretanto, desafia os outros cavaleiros presentes no seu casamento com uma corrida de cavalo. Mas uma corrida de cavalos um pouco sui generis. Queria mesmo demonstrar quem é que tinha capacidade, quem é que seria um bons cavaleiros. E por isso não é, por exemplo, uma corrida em que se começava num extremo da praia e daqui chegava primeiro. Não. O desafio dele é entrarem com os cavalos pelo mar dentro e ver quem tinha a arte de cavalgar e conseguia levar os cavalos mais longe no meio do mar. E, ao final dos minutos, ele percebe que venceu o corrida. Todos os outros foram ficando para trás, e ele, que saiu daquele areal sem nome, avançou imenso no meio do mar. Só que se percebe que, de facto, ele não está a avançar pelo meio do mar. Milagrosamente, o seu cavalo está a cavalgar na superfície das águas do Atlântico sem se afundar. Ele tenta parar o cavalo, mas o cavalo vai desenfreado em direção a um barquinho que está a passar ao largo. Que barco é esse? Lá está. É o tal barco de pedra que levava o corpo de Santiago. E o cavalo só para junto do barco. O noivo, o senhor romano, pergunta o que está a passar. O senhor romano, que era pagão, nunca tenho ouvido falar de cristãos, mas quem vai a bordo explica-lhe que são cristãos, que levam o corpo de Santiago, explicam-lhe o que é o cristianismo, e perante tudo isso, perante este milagre, cai o carro, o senhor romano converte ao cristianismo. O barco é batizado ali nas águas daquela praia sem nome, e o barco segue a sua viagem, acabará por parar em Padrón, hoje conhecido por seus continentes, Padrón, mas que é uma terra importante da devoção a Santiago, foi onde o barco parou, e só depois daí é que o corpo está transportado para Compostela, mas o cavaleiro romano regressa à praia, só que o regresso acaba por se afogar, ele e o cavalo. E quando na praia toda a gente já pensou que ele morreu afogado, novo milagre acontece, porque no fundo do mar, as vieiras, em grande número, vão cobrir totalmente o corpo do cavalo e do cavaleiro e trazê-los são e salvos em segurança até à superfície. E, portanto, ele sai da água todo coberto das vieiras, milagre de Santiago, e por isso as vieiras passaram a fazer parte da devoção e do símbolo de Santiago. Já agora, esta lenda vem dos vezes escritas já no século XII do Código Agostinho, entre nós, em Portugal. As versões mais antigas escritas são do século XVI, mas claramente baseadas numa tradição oral, que vive bem no século XII. Mas as versões entre nós têm uma pequena variante muito curiosa que diz que quando ele sai da água, ele e o cavalo, eles vinham todos pintados de vieiras. Só que no século XVI, a expressão pintado é usada, eles vinham todos matizados. E hoje usamos o matiz, uma coisa que está pintada com este cor, com este matiz. Portanto, eles vinham matizados de vieiras. E por isso, ele passou a ser conhecido como o Matizadinho. E a praia, que até não tinha nome, passa a ser a praia do Matizadinho, que acabará por dar origem a Matosinhos. Podem ver. Uma praia marcante para a história, para a peregrinação, para os caminhos de Santiago. Afinal, é o sítio de tudo, Santiago. Sim, falamos aqui na Barca de Pedra, realmente. E a Barca da Pedra, ao longo do seu percurso, vai desaguar em
Padrão. E Padrão tem algumas referências que gostava que o João falasse. Sim. A geografia, isto é, a biografia do santo, a biografia de Santiago, dá uma grande importância a Padrão. Padrão, na época de Santiago, era uma importante cidade do povoado romano e portuária, a Íria Flávia, e segundo a tradição, apesar de grande parte de ter fundado a sua igreja em Braga, ter deixado como primeiro bispo, primeiro líder da igreja, tal como Cristo, quando subiu ao céu, deixou à frente da igreja São Pedro. Também Santiago, quando regressa à Palestina, deixa à frente da sua igreja São Pedro de Rates. Também daí a importância de Rates nos caminhos de Santiago, o caminho português para Santiago. Mas Padrón é um sítio que também, ia falar, um sítio onde também Santiago tinha uma importante presença. E existem em Padrón vários motivos importantes, lendários, ligados à devoção de Santiago. Desde logo, existe numa inovação da devoção sobre o lado, existe um pequeno santuário que se chama Santiaguinho do Monte, que tem uma série de afloramentos rochosos e diz que algumas das mais importantes pregações de Santiago foi no cimo desses rochedos. E quando nós chegamos a Padrón, nós estamos a um dia de chegar a Santiago. Portanto, a última etapa é de Padrón a Santiago. E existe uma curiosa tradição que diz que os peregrinos, antes de os pés a caminho da última etapa, devem ir primeiro a Santiaguinho do Monte para perceberem se estão suficientemente puros para fazer esta última etapa. E porquê? Porque em Santiaguinho do Monte existe, entre esses rochedos sobre os quais Santiago pregou, existe uma fenda por onde o peregrino tem que passar para poder prosseguir. Se não conseguir passar, é porque não está suficientemente puro para fazer a última etapa. Ou então tem que fazer a dieta. Mas outra curiosa tradição e de enorme valor histórico e patrimonial é o que nós encontramos no interior da igreja Padrón, da igreja de Santiago Padrón. E o que é que nós vamos? No altar, no sítio mais sagrado da igreja, temos uma pedra que, em boa verdade, é a pedra que dá origem ao nome do povoado. É um padrão. Como disse, na época romana, era chamada-se Íria Flávia. Mas depois há uma pedra que vai ser muito especial. Já viram? Está no altar-mor, constitui o altar-mor, e é esse padrão. E que pedra é? É uma pedra, segundo a lenda, é a pedra onde, quando o barco de pedra que traz o corpo de Santiago finalmente apareceu, que importa dizer que Teodoro e Atanásio, que são os dois discípulos de Santiago, vêm a bordo para o corpo, eles não manobram o barco. Na tradição, o barco é manobrado, conduzido por ele. E por isso, o barco só para quando os horários decidiram e é naquele barco. E para junto a uma grande pedra, à qual Teodoro e Atanásio vão então amarrar o barco. Amarram o barco a essa pedra, retiram o corpo de Santiago e pousam em cima dessa pedra. E essa pedra, milagrosamente, vai parecer cera e vai moldar-se para recolher o corpo de Santiago. E quando nós entramos na igreja Padrón, lá vemos a grande destaque no altar-mor, a grande pedra, facto, côncavo, e a segunda tradição é que é o corpo de Santiago. Ora, e agora um aspecto muito interessante, dois aspectos. Primeiro há uma tradição curiosa, que é quem entra na igreja, o Padrón está no altar-mor a alguma distância, não conseguimos tocar, vamos chegar à pedra, mas existe uma tradição que é atirar umas moedas para a pedra. E se conseguirmos que a moeda pouse, não cai, dessa superfície, então fazemos um pedido e se a moeda tombar lá e não cair, em princípio, esse pedido que fizemos a Santiago será conseguido. Para lá desta questão, há uma outra questão muito importante. É que essa pedra, se olharmos bem para ela tem umas inscrições. E, bom, para quem
é destas áreas da história e da arqueologia, de imediato percebe. Mas quem não percebe, basta estar a olhar um bocadinho para a pedra e vai perceber uma coisa. Aquela pedra é, afinal, uma ara romana. As aras eram os monumentos, eram umas ofertas que as pessoas faziam aos deuses. Eram umas colunas que em cima eram de facto côncavas, que era onde se faziam as ofertas, os óleos, os vinhos, o incenso ou as ervas que podiam arder para oferecer aos deuses. E, regra geral, numa das superfícies dessa coluna, dessa área, existe uma inscrição que diz, regra geral, o nome da pessoa que ofereceu aquele monumento e a que deu. E ali nós vemos que é uma área dedicada nada mais nada menos do que a Neptuno, o deus do mar. Portanto, podemos pensar, puxa, mas então não é a pedra que a lenda diz que este sido... E antes, por contrário, até é uma pedra pagã, porque é uma pedra de um culto a um deus Neptuno, um deus pré-cristão. Mas isto é muito interessante, porque é mais um caso, como existem tantos, em que a Igreja, provavelmente durante muito tempo, terá combatido estas tradições, enfim, algumas vezes estes usos, estes rituais que vinham de épocas muito mais antigas, pré-cristãs, mas que se iam mantendo. As pessoas, às vezes, até em fenómenos de, para um palavrão, sincretismo, significa mistura de religiões. As pessoas são uma religião, mas às vezes vão buscar algumas coisas, não é? Eu sou muito católico, mas também vou à bruxa. Eu sou muito católico, mas também meto, não é? Pronto. Estes fenómenos de mistura de religiões vêm todos os tempos. E, portanto, é muito possível que a Igreja ia combatendo que as suas comunidades, mesmo assim, estivessem ligadas, por exemplo, a determinados objetos, a determinados rituais. E muitas vezes a força desses objetos, desses tipos, era muito, muito forte. O que acontecia, por vezes, era a Igreja cristianizar. Ou seja, se não te podes derrotar, junta-te a eles. Ai, não se consegue, então damos uma volta a isso. E foi o que provavelmente aconteceu ali. Isto é, as pessoas estavam muito ligadas àquela pedra, no passado tinha sido a Neptuno, mas depois foi-se ali associando essa pedra a outra pedra ainda mais forte, neste caso de Santiago. Portanto, a pedra começou a ser cristianizada e passou a introduzir no culto. Eu estou-vos a falar, aqui mesmo ao lado tem a Senhora da Hora, e provavelmente todos já ouviram falar de uma famosa fonte que existe na Senhora da Hora, que é a fonte das sete Ricas. A fonte das sete Ricas está associada a uma série de tradições rituais, claramente pagãos e de casamenteiro, ligado à fertilidade. E temos documentos que provam que a Igreja durante um tempo combateu estas tradições. Mas a verdade é que as pessoas continuavam a ir à fonte das sete ricas, acreditavam que tinha propriedades mágicas e tal. E, portanto, ali alguns no século XVIII, não sabemos muito bem quando, Nossa Senhora da Hora apareceu por cima da fonte das sete ricas, e a partir daí a fonte passou a integrar todo o ritual católico e foi cristianizado. E, portanto, já ninguém hoje fala de antigos rituais, não. É a fonte onde apareceu a Nossa Senhora da Hora. Portanto, muitas vezes a Igreja apropria-se de antigos objetos e espaços sagrados de religiões anteriores e cristianiza. E, portanto, a Pedra de Padrón, a Pedra de Santiago em Padrón, é um belíssimo exemplo destes patrimónios pré-cristãos que existem ao longo do caminho e que depois foram, e que hoje fazem parte do caminho. Nós temos imensos objetos, espaços, lugares arqueológicos muito anteriores a Santiago e à cristianização, mas que fazem parte do caminho, exatamente por isso, portanto, foram integrantes nesta malha de património, de memória e de fé que fazem este caminho. João, estamos quase a terminar. Faltam-se pouco 5 minutos. Acho que era importante, e gostava que o João me ajudasse aqui a esclarecer um bocadinho a questão da importância da credencial, ou as origens da credencial, sim. E a questão também do cajado. Claro. Ora, comecemos por aí, comecemos pela roupa dos peregrinos. Aliás, o traje tradicional do peregrino, de algum modo, nós vemos muito bem na própria iconografia, na própria representação do Santiago.
Porque o Santiago, muitas vezes não, na esmagadora maioria das vezes, a imagem do Santiago é ele próprio um peregrino, ou seja, na sua iconografia, na sua representação, ele próprio assume a imagem do peregrino. Com essas roupas típicas do peregrino, que era a grande capa que protegia da chuva, do vento, também do calor, que combatia o frio. O grande chapéu que também protegia da chuva, do sol. E muitas vezes sobre o chapelão esse símbolo maior, que é a vieira. Embora as vieiras às vezes pudessem estar penduradas ou até os ombros da capa. Depois tínhamos o cajado, auxiliar obviamente na caminhada, e muitas vezes associado à cabaça, que era obviamente o cantil da época. Embora, muito provável, estamos na Península Ibérica, tirando quem faz o caminho da Via da Prata, que vem do sul, que é terrível, ou nos nossos dias, o caminho de Santiago do Alentejo, nomeadamente no verão, são puxados. Mas na maior parte da Península Ibérica, o caminho francês, o caminho português, os outros caminhos, o caminho primitivo, o caminho inglês, não falta água. E, portanto, desconfio que nessas épocas o que ia na cabaça era líquido, não era água não faltava. Tinha outras coisas para aquecer o caminho. Bom, é muito interessante que depois havia também, obviamente, carteira, onde se levava. Mas o que é interessante neste traje é que este traje é proibido a partir dos inícios do século XVII. O rei Filipe II proíbe que os peregrinos usem essa roupa. E porquê? Porque nessa altura andava aqui pelo reino, nessa altura era mesmo só um reino, estamos na época da União Dinástica de Portugal e Espanha, e a Península Ibérica estava cheia de supostos peregrinos, mas não eram peregrinos, eram vadios que andavam pelos caminhos de Santiago e, aproveitando-se do espírito de solidariedade e interajuda, espírito católico, cristão, de apoiar o próximo, as pessoas davam-lhes comida, alojamento, pensando que eram peregrinos. Como havia muita gente a abusar disso, o rei proíbe que os peregrinos usem esse traje, que é para não passarem por peregrinos. E, pelo contrário, vai obrigar que os peregrinos, os verdadeiros peregrinos, tenham um documento que é passado pelo pároco da terra de onde têm e que esteja a atestar que o senhor está a fazer o caminho de Santiago. De algum modo, a atual credencial do peregrino é herdeiro disto, porque a credencial que já falamos o peregrino vai colocando os carinhos, tem que ser emanada, tem que ser passada originalmente por uma instituição que é reconhecida pela Igreja ou pelas autoridades eclesiásticas de Compostela como alguém que está credenciado para passar essa declaração de que aquela pessoa está a fazer o caminho de Santiago. Mas não basta, porque para se ter direito, quem chega a ter direito à Compostela, que é o documento certificado que fez mesmo o caminho, é preciso que a pessoa tenha feito pelo menos 100 km a pé ou 200 de bicicleta. E como é que as autoridades em Compostela sabem que a pessoa chega lá, traz a credencial, tem aqui a credencial, fiz o caminho? Que provas é que eles têm que a pessoa de facto fez pelo menos os 100 km a pé? É aí que funcionam os caminhos. A pessoa vai ter que ir ao longo do caminho solicitando os caminhos para provar que neste dia estava neste sítio, no dia seguinte já fez mais de uma série de quilómetros para já está naquele sítio e por aí fora. Hoje em dia os caminhos quase todos são os caminhos dos albergues, mas eu ainda sou do tempo em que não havia albergues, depois apareceu o primeiro do resto. Durante muito tempo, nos anos 80, nos anos 90, os carimbos eram os das mercearias, os das farmácias, os cafés, os das juntas de freguesia. O que era importante é que tivesse o nome da terra, que era para depois, quando chegasse a Compostela, lá os quase vezes, neste dia esteve neste sítio, dia seguinte esteve ali, e fazer as contas para perceber que fez os 100 Exato. E é por isso que também durante muito, muito tempo, isso também para terminar, Marcos, durante muito tempo, o caminho português, a maior parte das pessoas que o faziam, caminho português para Santiago, faziam sem pôr os pés em Portugal. Porque para fazer o caminho, para ter
certificado a distância de 100 km, como Tui está a 100 km de Santiago, bastava começar em Tui, fazia um caminho todo em território espanhol e tinha o certificado de ter feito o caminho português. Hoje em dia não é assim. Hoje em dia, grande parte das pessoas fazem o caminho português, já partem da cidade do Porto. Tem muito a ver, obviamente, com os voos low cost, a importância do aeroporto para o. Aliás, o Porto é neste momento já, se não estou em erro, o terceiro sítio a nível mundial de partida, não é? De partida dos caminhos de Santiago. E, portanto, e falando daquilo que tu há pouco dizias, aqui também percebemos a importância que os caminhos de Santiago têm para Portugal, enquanto, não vou-lhe chamar um produto turístico, mas enquanto um produto de afirmação e de divulgação do nosso património, da nossa cultura, da nossa identidade, que obviamente traz muita gente a Portugal para fazer em direção à Espanha, em direção a Santiago, mas que contactam durante os primeiros dias com a realidade histórica, cultural e identitária. E temos que trabalhar. Os caminhos de Santiago são importantes para isso. E temos que trabalhar cá em Portugal também para ser reconhecidos como património mundial, né? O caminho francês, né? É reconhecido em Espanha, é reconhecido e é o papel, no fundo, das associações como a EJ tem neste sentido de promoção e no fundo também como entidade responsável pela, acima de tudo, pelo apoio ao caminho e pela divulgação do caminho. O nosso papel acaba por ser também facultar este conhecimento que os peregrinos têm para ir ao caminho. Se bem que hoje em dia o Google já tem muita informação, mas há sempre aquela palavra de preparação que nós temos esse cuidado com quem vai fazer o caminho. De que quem já fez o caminho está muito mais, obviamente, habilitado para dar essas informações. Joel, obrigado por... Eu que agradeço o convite e a oportunidade de falar de um tema que me apaixona. São os caminhos de Santiago. E apaixona hoje muita gente. Obrigado, João. Até uma próxima. Obrigado. Obrigado, bom caminho.